E aí, vamos começar aquela revisão? Então fiquem atentos aí à nossa aula de revisão. É a aula 37.2. Na tela para vocês, para a gente ver os assuntos que nós estamos trabalhando nessa aula. Olha aí na tela. 37.2. Estamos falando sobre a importância do estudo da África. Por que é importante estudar a África? O estudo da África é essencial para compreender a formação da sociedade atuais e debater e combater visões eurocêntricas. Não é só a Europa que tem importância. A África, nós já vimos que foi o berço das civilizações, do Egito, do Mali, Sagai, Axum, Kush, que nós já estudamos essas civilizações. Conhecimento, contribuição, desmistifica a ideia de que o continente africano sempre esteve atrasado em relação ao resto do mundo aí. A colonização do continente africano aí. A colonização da África foi um processo de exploração, imposição estrangeira iniciada no século XV e intensificada no século XIX, quando nós tivemos um imperialismo que controlou a África. A colonização reestruturou a economia africana socialmente e impôs a língua, religião e costumes europeus, agravando divisões internas aí. Apesar da independência, o impacto da colonização ainda marca a África com a instabilidade política, conflitos internos e desigualdades socioeconômicas. Então, o que nós percebemos? A colonização europeia na África, ela tem uma influência muito grande sobre o atraso que a África ficou, porque toda a riqueza africana foi retirada. A Organização da Unidade Africana, a OUA, defendia a solidariedade entre os países africanos. Ou seja, os países, para ter força, eles precisavam se unir para lutar contra o colonialismo. A dependência econômica das potências estrangeiras limita essa estrutura. Por quê? Porque as potências estrangeiras deixaram a África muito dependente delas. Aí, em 2002, a Organização da União Africana foi substituída pela União Africana. Tira a organização, fica só a União Africana. Vai colocar uma abordagem mais ativa, aí já no século XX, quando vem a partir do século XXI, tá certo? Essa transição do século XX para o século XXI. A cultura africana, ela tem um patrimônio, uma riqueza histórica, artística e espiritual. E essa riqueza africana, culturalmente, ela vai influenciar diretamente aqui no Brasil. Grande parte do que nós vimos aqui no Brasil, que nós nos deparamos aqui, da cultura, ela vem dessa cultura africana. Uma cultura forte, uma cultura que enfrenta vários desafios, como a destruição por conflitos, as mudanças climáticas, o tráfico ilegal de artesanatos que foram tirados da África, a sua arte, a sua cultura. Então, estudar a África é entender a formação de nossa sociedade. A África, como nós vimos nessa aula, ela não é feita por escravizados. Ela é muito mais do que isso. Então agora eu quero que vocês percebam o seguinte: façam a atividade de vocês, que eu já volto para nós fazermos a correção. Até lá. E aí? Como era que estava a atividade de vocês? Separei algumas atividades, percebam vocês que nós já estamos preparando vocês dentro da estrutura do Enem. Nós temos como é que uma questão se estrutura. Nós temos os distratores da questão. Nós temos um texto motivador. Desse texto motivador é feita uma pergunta e dessa pergunta nós temos 5 alternativas. Essa é a estrutura da maioria das questões do Enem.
Os concursos também têm essa mesma estrutura. Alguns concursos ainda utilizam falso e verdadeiro, marque a questão incorreta, só que o Enem não trabalha mais aí. Então, tomem muito cuidado, até porque vocês, além de fazer o Enem, futuramente estarão fazendo concurso público. Tome muito cuidado como é que essas bancas que vocês vão fazer, elas exigem. Porque nós estamos preparando vocês, além do Enem, nós estamos preparando vocês para a vida, para a estrutura de como está relacionada a questão, de como vocês vão estar inseridos dentro dessa sociedade. Falando nisso, vamos ver como é que ficou essas questões na tela para vocês. Questão de número 1. Durante muito tempo, a África foi retratada como um continente sem história. Uma visão equivocada que desconsiderava suas civilizações avançadas, suas contribuições culturais e científicas, além do impacto da diáspora africana no mundo. Qual a importância de se estudar a história da África? Então aí veio a pergunta: qual a importância? Por que estudar a África? Primeiro, conhecer essa história da África é fundamental para valorizar a cultura ocidental. É isso? Conhecer a cultura da África desperta uma visão equivocada ao considerar suas civilizações avançadas. Seria isso? Qual a importância de se estudar a história da África? Não há importância no estudo da África, sendo que a história ocidental europeia já é o suficiente. Vocês acham que é isso? Foi isso que nós discutimos? Foi isso que nós falamos? Letra D. Estudar a África é o mesmo que estudar o Brasil, sendo que o Brasil exportou todos os africanos. Será que é a mesma coisa? Ou, letra E. O estudo da história da África é essencial para compreender a formação das sociedades atuais e combater visões eurocêntricas que por séculos marginalizaram as contribuições africanas para a humanidade. Como é a nossa história? Ela é uma história eurocêntrica, foi feita lá pelos europeus. Os europeus pregavam uma coisa, alunos, que estudar a África não tinha importância. Não era importante estudar a África. Se eu estou estudando a Europa, eu já estou estudando a história do mundo. Então diziam, para que você quer estudar a África? Para que você quer estudar a Ásia? Como se estudar a Europa bastasse. Até o estudo da América vai ser considerado como história regional do Brasil. Estudar Rondônia era visto como história regional, sendo que para você estudar Rondônia, você precisa estudar a história mundial. Rondônia não está desprendida da história mundial. Então, estudar cada canto é importante. Estudar a história da África, ela se torna essencial para combater esse preconceito, para entender a formação das sociedades atuais, para combater o eurocentrismo. Então, a resposta correta dessa aí fica sendo a letra na tela para vocês. A letra E. Estudar história da África é essencial para compreender a formação das sociedades atuais e combater visões eurocêntricas. Por séculos marginalizaram a contribuição africana para a humanidade. Vamos para a próxima? Olha a próxima questão. Questão de número 2. A colonização europeia e o tráfico transatlântico de escravizados tiveram um impacto significativo na história da África e do mundo. Milhões de africanos foram forçados, tá? Eles não vieram por livre e espontânea vontade, eles foram forçados a migrar, resultando em profundas transformações culturais, econômicas e sociais. Então,
essa migração ela teve impacto cultural, ela teve impacto econômico e ela teve impacto social negativo, tá? Negativo sobre os efeitos desse processo. É correto afirmar que a escravidão africana foi completamente erradicada com o fim do tráfico transatlântico, sem impacto posterior no continente, lembrando que o tráfico terminou em 1850, o fim do tráfico negreiro. O tráfico de escravizados contribuiu para o desenvolvimento econômico equilibrado das sociedades africanas, fortalecendo suas estruturas políticas. Ele contribuiu para esse desenvolvimento econômico. A imposição do trabalho forçado e a migração forçada africana contribuiu para a fragmentação social e para o enfraquecimento de diversos reinos e comunidades africanas. Letra D. O contato cultural entre europeus e africanos durante a colonização ocorreu de forma harmônica e colaborativa, promovendo a igualdade entre os povos? Ou letra E. A escravidão transatlântica foi um fenômeno exclusivamente da América do Sul, sem influência no desenvolvimento das sociedades europeias do norte africano? Imposição forçada. Imposição forçada até pleonasmo, mas retirada, desterro, imposição a trabalho forçado, migração forçada. O africano ele não queria vir para o Brasil, para a América do Sul. Ele não queria ir para a América Central, para a América do Norte. O africano queria ficar em sua terra. Só que, às vezes, brigas entre tribos diferentes africanas faziam com que uma escravizasse a outra. Só que a escravidão endógena, a escravidão dentro da África, era normal, porque eles não saíam de sua terra. Só que aí, quando os portugueses descobriram que poderiam utilizar desses próprios africanos para capturar outros inimigos de guerra, eles vão utilizar isso em massa. Depois que eles escravizavam todos, aí eles iam lá e escravizavam aqueles que estavam vendendo para eles. Os portugueses eles vão trazer milhares de escravizados nessa viagem transatlântica. E essa escravidão, ela vai ser muito prejudicial. Por quê? Porque ela tira a demografia, ou seja, ela diminui a quantidade de população naquele local. Ela desarticula reinos que tentavam se consolidar enquanto nações. Ela desarticula a cultura, comunidades inteiras. E todos eles vão ser acorrentados e trazidos em navios negreiros, atravessando o Oceano Atlântico. Questão correta, letra C. Agora vamos aqui, decolando para o futuro. Vamos decolar para o futuro? Vamos decolar para o futuro? Aí, ó, decolando para o futuro. Questão do Enem, do decolando para o futuro. Temos essa na tela para vocês. Qual é que nós temos? No século XX, após a Segunda Guerra Mundial, movimento de resistência e luta pela independência da África se intensificaram, resultando no fim do domínio colonial sobre décadas de 1950 a 1970. Líderes como Kwame Nkrumah, Jomo Kenyatta, Amilcar Cabral, desempenharam um papel essencial neste processo. Agora eu pergunto para vocês, sobre este contexto histórico, é correto afirmar que a descolonização da África ocorreu de maneira pacífica, sem conflitos, devido à aceitação europeia
da autonomia dos territórios africanos? Letra B. O movimento nacionalista africano foram influenciados tanto pelo pan-africanismo quanto pelo contexto da Guerra Fria que alterou a geopolítica global? Letra C. O fim da colonização africana não gerou impacto econômico ou social significativo nos países recém-independentes? Ou letra D. Os líderes africanos mencionados buscavam a manutenção do domínio europeu para garantir a estabilidade econômica na região? Ou letra E. A luta pela independência na África foi um processo exclusivamente interno, sem qualquer influência dos fatores externos? E aí? Hã? Quando termina a Segunda Guerra Mundial, começam sentimentos de pan-africanismo. Isso vai fortalecer na África. E a Guerra Fria também ela vai ter uma interferência muito forte nessa luta pela independência dos países africanos. Então, o que nós vamos observar? Essa luta vai levar à independência de vários países após a Segunda Guerra Mundial. Na tela para vocês que a resposta correta é a letra B. E vamos para a nossa última questão. Vamos lá. O que fala a última questão? A última questão, ela fala a cultura patrimonial africana. Agora vamos falar sobre o patrimônio africano. A cultura patrimonial africana expressa a riqueza histórica, artística e espiritual do continente, manifestando-se por meio de monumentos, tradições orais, arte, música, dança, religião. Sua valorização é fundamental para fortalecer a identidade afrodescendentes e combater narrativas que minimizam a profundidade cultural africana, da África. Diante disso, assinale a alternativa que melhor representa a importância da cultura patrimonial africana. Olha, nós estamos falando de patrimônio material e imaterial, tá? Lembre-se disso. Patrimônio não é só material, patrimônio envolve mecanismo material e imaterial. Letra A. A cultura africana é homogênea, ou seja, é uma só, e exclusivamente a influência externa, principalmente da europeia e asiática? As tradições africanas perderam relevância na contemporaneidade e hoje têm impacto apenas nas comunidades rurais do continente? O conhecimento da cultura africana depende unicamente da apropriação de valores por parte das nações ocidentais? Ou letra D, a preservação do patrimônio da cultura africana é essencial para reafirmar a identidade e descobrir estereótipos sobre a história e a diversidade do continente? Ou letra E, a expressão cultural africana foram completamente substituída pela cultura ocidental devido ao processo de colonização? Como é que um povo resiste à sua identidade? É através da cultura, do seu patrimônio. Como é que ele estuda como aquela sociedade viveu? Qual é o estereótipo daquela sociedade? É através do seu patrimônio, através de sua cultura. Então, com certeza, a questão correta dessa daí é a letra, na tela para vocês, é a letra D. E aqui, meus queridos, aqui a gente finaliza mais uma aula. Mas não sai daí não, porque nós ainda temos muita aula pela frente. Daqui a pouco eu volto com mais uma aula com vocês. Até lá!